Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu vou apresentar uma visão mais da parte de comunicações militares em relação ao satélite e como o Ministério da Defesa vai utilizá-lo para suas comunicações militares. Meu propósito é apresentar os aspectos importantes do SGDC e o seu uso nas comunicações militares e como isso vai ampliar nossa capacidade dessas comunicações. Um pequeno histórico, no qual eu vou procurar mostrar que a parte de uso de banda X já é uma coisa que já vem sendo utilizada há algum tempo pelo Ministério da Defesa, o relacionamento do projeto estratégico com a comunicação militar e uma pequena conclusão. O uso da banda X já vem sendo feito desde 1998. Houve a decisão de utilizar a banda X. Foi criado o Sistema de Comunicações Militares por Satélite. Na época, era o satélite da Embratel, ainda o B1, B2, que foram colocados transponders de banda X no satélite. E, a partir de 2000, com a construção de estações, de uma estação terrena e os 8 primeiros terminais satelitais, a banda X foi efetivamente utilizada para as comunicações militares em operações, principalmente em operações conjuntas, que envolviam a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Entre 2000 e 2006, esse conceito foi bem estudado, houve um amadurecimento de como se utilizava, podia se utilizar os terminais satelitais. E, a partir de 2006, já tínhamos bastante conhecimento dessa utilização e passou a haver uma ampliação do seu emprego. Houve a aquisição de novos terminais satelitais, até a quantidade de hoje, que já estamos em torno de 80 terminais satelitais, que nós empregamos nas operações conjuntas e nas operações de segurança que envolvam as Forças Armadas. Já foi comentado, o senhor Caio Bonilha, aí 6 de maio foi criado o grupo Trabalho Interministerial para o estudo e lançamento do satélite, e em agosto foi concluído pelo uso do satélite em banda X e em banda Ka. A banda X, porque já vinha sendo utilizada pelo Ministério da Defesa, era uma oportunidade de ampliação dessa capacidade satelital do SISCOMIS, que precisa ser ampliada em função do seu emprego, e adotando a banda Ka como solução para as comunicações estratégicas do governo e o Plano Nacional de Banda Larga, como já foi comentado. Foi criada a empresa Visiona, isso já foi comentado, o fornecedor, o satélite, a Thales Alenia, o lançador a N-Space, vão estar ocorrendo aí a assinatura de contratos, e em 2016, efetivamente, a previsão de entrada em operação do novo satélite. Essa já foi mostrada, mas é importante só frisar a participação do Ministério da Defesa no comitê diretor do projeto, até para que as características da banda X fossem preservadas da forma que nós utilizamos. No grupo executivo, o Ministério da Defesa também participa e vai participar da operação, até porque eu vou comentar, os centros de operação ficarão em organizações militares onde já existe o sistema de comunicação militar por satélite, que já são locais que já são utilizados para as comunicações satelitais. Os condicionantes de projeto, importante comentar, o controle de satélite exclusivamente em território brasileiro. Isso é importante porque hoje muitos satélites são controlados de outros países, mesmo com cobertura no Brasil. E com o controle em território nacional, há uma melhor segurança, melhor controle do que está sendo feito ali em termos de comunicações. O controle das comunicações, uma coisa é o controle do satélite. O controle do satélite é a posição dele. O controle das comunicações é o controle do payload do satélite, da carga útil, que são os transponders. Nesse satélite de uso dual, teremos transponders da banda Ka, de uso civil, e transponders de uso militar na banda X. E as estações de controle de satélite ficarão, a principal aqui em Brasília, onde já existe na Estação Central de Brasília, onde já é a Estação Central do SISCOMIS, e no Rio de Janeiro estará a estação secundária, onde já é a estação secundária do SISCOMIS, dentro de organizações militares, portanto, com segurança orgânica, com todas as condições de segurança necessárias. Dentro do propósito, na parte da banda X, nas demais, na área civil, já foi comentada pelo Dr. Caio,
a ampliação da capacidade satelital dos SISCOMIS. Hoje, o SISCOMIS utiliza os satélites da Star One, o C1 e o C2, que têm transponders em banda X, e nós utilizamos bastante nas operações militares, tanto singulares das forças como conjuntas, para que possamos, montando uma rede, a chamada Rede Operacional de Defesa, que é uma rede segregada, separada, na qual as comunicações fluem por ali com total segurança. E, além disso, com o advento do SISGA, o CISFRON e o CISDABRA, que são os 3 sistemas de monitoramento de fronteiras utilizados pelas 3 forças, havia necessidade, para atender a esses sistemas, que houvesse um aumento da capacidade. O atual satélite que nós utilizamos, que é o Star One, que tem controle no Brasil, é em Pedra de Guaratiba, o controle do satélite é no Brasil, mas a capacidade dos transponders não é adequada para atender a toda a gama de atividades que os 3 sistemas vão nos proporcionar. E havendo, então, a necessidade de ampliar essa capacidade. Então, atualmente, o SGDC, em banda X, ele tem 5 transponders, mas distribuídos da seguinte forma: transponders especificamente para o território nacional, aí, onde serão atendido, o pré-salvo será totalmente atendido com uma capacidade de potência maior do que é atendido hoje, com isso dando uma capacidade maior de transmissão de dados aos nossos navios que estão no pré-salvo. Vou comentar como isso é feito nos navios, e aumentando essa capacidade, principalmente de utilização de terminais satelitais ao mesmo tempo e de elevação da quantidade de dados, megabits, que cada terminal pode utilizar. Teremos uma cobertura regional que abrange toda essa região para atender às nossas demandas estratégicas, né? A Marinha do Brasil, principalmente, ela atua em todo o Atlântico Sul, né? Nós temos hoje uma base na Antártica que é atendida hoje pelo nosso satélite lá e vai ser atendida pela SGDC. No Haiti, ele atende também no Haiti, nossas tropas estão atendidas pela comunicação satelital. E teremos o ganho de um spot móvel que vai poder trafegar por toda essa área do globo, ou seja, onde for necessário uma ampliação da potência ou colocar comunicações, esse spot pode ser apontado para essa região e aquele navio, aquela tropa que estiver atendida ali, ela poderá fazer as comunicações estratégicas. Então, esse é o ganho do SGDC em termos militares, que seria nosso crescimento de capacidade satelital, que já está chegando ao seu limite com o uso dos atuais satélites. Nas comunicações militares, é importante ressaltar que esse satélite ele vem para melhorar o que nós já possuímos, que é o nosso sistema militar de comando e controle, que ele abrange, que é o conjunto de instalações, equipamentos, sistemas de informação, comunicações, doutrinas, procedimentos e, principalmente, pessoal, né, que são essenciais para nós executarmos o comando e controle nas operações conjuntas e singulares de cada força, para a preparação e emprego das Forças Armadas. Então, o satélite vai complementar essa capacidade de nossas comunicações e vai permitir a ampliação, isso que é o mais importante. Então, hoje, o Sistema Militar de Comando e Controle, ele abrange tanto os sistemas das forças, né, como os sistemas e através do SISCOMIS, nós fazemos a interligação dos centros de comando e controle do nível estratégico e nível operacional. Os comandantes de forças, os comandantes das tropas no exterior, no Haiti, e inclusive no Líbano também, nós, através do sistema, nós conseguimos atender também. E também interligar, há a possibilidade, a flexibilidade de interligar até a unidade, né, no terreno, atender a unidade terreno com nossa capacidade satelital. Para isso, o Sistema de Comunicação Militar de Satélite e a Rede Operacional de Defesa, que são partes integrantes do SISCOMIS, permite essa intercomunicabilidade da cadeia de comando da estrutura militar de defesa, até porque na nossa Estratégia Nacional de Defesa, ela prevê que as Forças Armadas devem operar em rede. Então, para nós operarmos em rede, nós precisamos ter os canais adequados para que todos estejam integrados e possam garantir o constante fluxo de informações, até em tempo real, se for necessário. Então, o caso, um exemplo que eu posso dar é o caso de você estar com um VANT na Amazônia,
ou um VANT no pré-sal, e ele mandar essas imagens para dentro do Ministério da Defesa ou de outro local que seja atendido pelas comunicações, em tempo real. Se eu ver, nós já fizemos isso, já aconteceu isso nas operações Ágata, que são operações de fronteira, do VANT estar voando lá na Amazônia, lá na cabeça do cachorro, lá na pontinha, e nós lá no Ministério da Defesa estávamos vendo as imagens geradas pelo VANT, acompanhando toda a operação por lá. Isso só é possível através dessa capacidade satelital e da rede das forças, que eu vou comentar, que é importante, que o satélite é um canal, onde passa uma rede. Então, é importante essa figura mostrar como é que funciona hoje. Hoje nós temos os satélites C1, C2 em banda X da Star One e o satélite C3 em banda KU, que nós utilizamos porque os terminais de banda KU são terminais menores, podem ser colocados em navios menores, que são muito utilizados, e da banda X nos navios e nos terminais terrestres. Então, hoje nós temos a Estação Central de Brasília, onde temos um teleporto do Siscomis, que temos 3 antenas de grandes 9 metros, e é onde será construído o centro de operação do SGDC, aproveitando o que já existe do Siscomis e ampliando o que já existe do Siscomis. Então, nós temos essa capacidade aqui na Estação Central de Brasília, que fica aqui nas instalações do Sindacta 1, e lá no Rio de Janeiro, que fica na estação do Rio de Janeiro, que fica lá na estação Raio da Marinha, no Rio de Janeiro, que também é onde será instalado o COP secundário, portanto, dentro de organizações militares. E vão atender aos nossos terminais satelitais dos vários tipos. Né? Temos terminais de antena de 3,8 metros, de 3,5 toneladas, que atende a comunicações de grande capacidade, terminais transportáveis, que podem ser, em termos de 500 quilos, que podem ser transportados por viatura, mas têm uma mobilidade muito grande, terminais leves, que podem ser transportados por helicóptero, e os terminais móveis navais, que atendem aos nossos navios, tanto em banda X quanto em banda KU, para que possamos fazer a conexão via satélite. E o que dá essa conexão é essa rede, a rede Siscomis, que é o que utiliza esse duto, esse canal, que é o satélite. E os serviços que nós fornecemos, nós temos correio operacional, nós temos telefone VoIP, telefonia VoIP, telefonia fixa, toda segregada, separada, de uso exclusivo militar para comunicações. E que, com o aumento, com o aumento da capacidade que o satélite vai proporcionar, vai permitir nós ampliarmos essa nossa capacidade de operar conjuntamente com as nossas tropas. Principalmente na nossa fronteira, que é uma fronteira de mais de 5.000 quilômetros, e quando fazemos as operações Ágata, há necessidade, efetivamente, dependendo do local, que seja por terminal satelital, que dá a flexibilidade. Essa é só uma foto maior dos nossos terminais. Você vê aqui um terminal lá na Antártica, foi empregado na Antártica, um terminal, cada terminal desse realmente é utilizado dentro da sua característica. Na Antártica está assim agora ou foi antes do incêndio? Foi após o incêndio, porque perdeu as comunicações lá em função do incêndio e o Siscomis foi auxiliar e manter as comunicações lá. Ele ficou até quando foi restaurado as comunicações normais da estação. Então, ele tem a flexibilidade de operar tanto no Haiti quanto lá na Antártica, e através do sistema Siscomis nós atendemos o navio que está lá no Mediterrâneo, não com essa cobertura de satélite, mas com outra cobertura de satélite, com a móvel naval, que permite que a gente mantenha as comunicações com as nossas tropas em qualquer lugar onde eles estejam, que seja estrategicamente importante para o Brasil. E o que eu acho mais importante de ser comentado é que, no caso das comunicações militares, nós temos uma comunicação dentro de uma rede proprietária do Ministério da Defesa e das Forças, a rede que é conectada à rede da Marinha, à rede do Exército, à rede da Aeronáutica, conectada com a rede operacional, formando a rede operacional de defesa. Aqui nós temos CTI, Centros de Tecnologia da Informação, com serviços. Então, o nosso e-mail é segregado, nossa criptografia é segregada, mesmo sendo uma rede segregada, ela usa a criptografia. Temos o nosso sistema de telefonia próprio, que roda dentro dessa rede, que permite que as nossas comunicações sejam feitas nas organizações militares de qualquer posição do Brasil. E com o uso dos terminais satelitais, há a flexibilidade de ser colocado em qualquer ponto onde não haja a parte física, a parte terrestre.
e dando flexibilidade ao deslocamento das tropas para qualquer atividade que for colocada para ela. E temos uma conectividade com a internet que é bem controlada, isso aqui é bem controlado, isso aqui é fechado em determinadas situações, fazendo que nós fiquemos dentro da nossa própria rede com total segurança. E a internet é usada como canal. Principalmente, utilizamos muito a Telebrás, temos contratos com a Telebrás, tanto de rede terrestre quanto de internet, que nós utilizamos como um canal para fazer, como já foi dito, por VPN, utilizamos VPN para dar mais flexibilidade ainda às nossas comunicações. O que é importante que o SISM-C2 e o SGDC, nessa configuração com Syscomids e Rede de Operações de Defesa, é um fator de interoperabilidade das Forças Armadas. Então, através desse sistema, né, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, eles se falam a qualquer tempo, a qualquer hora. Foi uma capacidade que foi adquirida com o tempo, foi um aprendizado muito grande, e com o SGDC, essa capacidade vai ampliar bastante em termos de número de terminais satelitais que podemos ter, em valores de conexão, podemos chegar a 8, 10 megabits em cada conexão, e permitindo, então, que aquelas imagens em tempo real, imagens que é muito difícil permitir imagem, mas que as imagens sejam com mais qualidade e cheguem a tempo e a hora das decisões. Isso aqui é importante, que eu consideramos importante com o advento desse satélite, além dele estar totalmente controlado por brasileiros, em território brasileiro, com pessoal brasileiro e redes separadas, segregadas. E tecnologia brasileira. Bom, com isso eu encerro e agradeço a oportunidade. Muito obrigado ao comandante Fábio Martins Raimundo da Silva, chefe da Seção de Comando e Controle da Chefia de Operações Conjuntas do Estado-Maior das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Chegou aqui uma pergunta, mas antes dela, se pudesse voltar na apresentação feita pelo senhor comandante, daquele globo, onde aparece o globo terrestre, satelital. A cobertura satelital. Aí. Ali naquele segundo círculo maior, esse aí. Quer dizer, esse aí, ele naturalmente cobre toda a América do Sul, não é? Toda a América do Sul. Toda a América do Sul. Toda essa parte, até a parte do Atlântico Sul, essa parte do até Pacífico. A Antártida, um pouquinho, né? Do Atlântico Norte e aqui o oeste da África. Certo. Algum outro país limítrofe com o Brasil, que faça fronteira com o Brasil, ele dispõe de um satélite como esse? O que eu tenho de informação é que a Argentina já tem alguma parte de satélite, já tem trabalhado em satélite, um satélite geoestacionado fabricado por eles mesmos, já fazendo isso. Já está em órbita? Está em órbita já. Mas nós não conhecemos qual é a capacidade de comunicações, mas acredito que tenha uma capacidade de comunicações. Há quantos anos ele tem esse satélite lançado? Se for 2, 3 anos no máximo, isso aconteceu, porque a Argentina já começou justamente com a mesma coisa que está sendo feita aqui, um joint venture, juntou empresas. A tecnologia deles é própria? Não, é da mesma forma que nós estamos fazendo. Então, vamos adquirindo a capacidade. Juntou empresas para construir esse satélite e fazer o lançamento, da mesma forma que nós estamos fazendo. E eles têm a mesma cobertura que esse nosso? Isso eu não tenho essa informação. Esses dados são reservados, secretos, confidenciais por parte da Argentina ou estão disponíveis? Eu não sei, realmente não é a área que eu trabalho, a minha área não envolve a parte de inteligência, eu realmente não tenho a informação. Posso verificar, depois passar o seu... A área de inteligência está também envolvida no nosso satélite, não está? Sim, senhor, Sim, Excelência, passando pela parte da rede, ou seja, a partir do momento que nós temos uma rede conectada, então todas as nossas comunicações podem ser interconectadas. Então, no caso do Ministério da Defesa, nós temos sistemas próprios de inteligência que podem ser compartilhados por dentro dessa rede. Então, com a rede de operação de defesa, quem acessa a rede de operação de defesa, que está, por exemplo, em todas as organizações militares, eles têm acesso às informações de inteligência que podem ser compartilhadas. Então, é uma grande forma de compartilhamento de dados.
obviamente com diversos requisitos de segurança e de acesso, dependendo do nível e de utilização. Então, essa capacidade de redes que o STDC vai crescer, essas informações podem ser compartilhadas por mais pontos, é isso que é importante. Mas hoje já existe, dentro do Ministério da Defesa, dentro do processo do Ministério da Defesa, uma inteligência que utiliza essa rede como canal para transmitir. Até por isso é que há uma preocupação disso aqui ser bem bloqueado, porque aí o tráfego de informações ele vai ficar dentro da minha rede, dependente de internet. Eu não dependo de internet. Não, as comunicações militares não dependem da internet para nada, usam a internet apenas como canal quando necessário. Alguma possibilidade de interferência nessas imagens ou nesses dados que são enviados pelo nosso satélite por parte de outras potências que têm os satélites também geoestacionários? Isso é importante, Excelência. A comunicação satelital ela é um pouco diferente das demais comunicações. Ela exige uma conectividade de ponto a ponto, ou seja, um terminal tem que se conectar com outro terminal. Qualquer tentativa de fazer interceptação, isso provoca algum tipo de interferência que pode ser detectada. E, como já foi comentado aqui, o satélite já está sendo previsto que esse satélite venha com características de anti-jamming, como foi colocado, que o próprio transponder, ele detectando o que pode ser considerado uma tentativa de interceptação ou de bloqueio, ele consegue, por característica dele, bloquear aquela áreazinha ali, ou seja, só isola aquela área ali, e aquela área isolada não mais atinge as demais áreas. Isso permite que eu tenha flexibilidade para trocar a forma de comunicações e preservar as minhas próprias comunicações. E a interceptação também é muito complicada de ser feita, porque existe sincronismo. O sincronismo não é tão fácil de ser feito. Então, a comunicação em si ela já é mais difícil de ser interceptada. E, obviamente, todas as comunicações sensíveis elas são criptografadas. Então, ela sendo criptografada, fica mais difícil. Obviamente, potências com mais capacidade, elas podem tentar quebrar a criptografia, mas aí é o problema do tempo e hora. Né? Se eu levar... Mas é detectável. Se isso acontecer, é detectável. É detectável. Completamente, é bem detectável. É facilmente detectável. E sabe-se a origem de onde vem essa interferência? Isso é mais difícil, porque como o satélite está muito longe, ele pode ser de então, o senhor pode saber a área, mas não vai saber exatamente de onde vem. Mas a gente pode bloquear que aquilo ali se torne um problema para as demais comunicações. E aí nós podemos, através da flexibilidade da rede, passar para outros canais. E essa é a grande vantagem de uma rede conectada, que é o caso aqui da rede das forças. Eu posso utilizar, então, a rede das forças. Não mais, eu deixo de utilizar o satélite para usar a rede das forças e continuar com a mesma comunicação. Essa é a redundância. O fato de nós estarmos trabalhando numa rede separada, que é a grande vantagem do satélite, o satélite tem que ser entendido como um grande canal. Ele é um canal de uma rede que está passando por trás. No caso da comunicação da Telebrás, está usando para a VPN, como já foi explicado do seu Caio, para a VPN específica dele e para a internet. No caso das comunicações militares, é na rede operacional de defesa. Estou dentro dessa rede e eu posso segregar ela o máximo que eu possível para que minhas informações fiquem dentro dessa rede. E quem estiver dentro dessa rede compartilha todas as informações que estiverem disponíveis para isso. Que é o que é importante, ter a informação a tempo e a hora, em tempo real, a tempo e a hora de ser tomada a decisão. A quantos quilômetros da órbita estará esse satélite? Eu acredito 36 mil, em torno de 36 mil quilômetros. 36 mil quilômetros. E nessa órbita de 36 mil quilômetros, existem quantos satélites? Tem-se uma ideia? Hoje, como funciona isso? Existe um organismo internacional que ele coordena o que é chamada a posição orbital do satélite. Esse satélite vai estar na posição de 75 graus oeste. 75 graus oeste. Então, é um satélite geoestacionário. O que significa ser geoestacionário? Ele vai estar girando ao contrário da rotação da Terra, então ele vai ter uma posição aparente fixa, né, em relação a um ponto da Terra, que seria 75 graus oeste. E existem vários satélites, e isso a UIT, ela faz essa coordenação, tem várias posições orbitais de vários satélites. Os geoestacionários, eles ficam mais ou menos na posição do Equador,
que é onde ele tem melhor cobertura e atuação. E eles ficam mais altos, porque existem os satélites geoestacionários e os satélites de órbita baixa, que são aqueles de sensoramento, então, que eles ficam rodando. Então, eles têm várias outras órbitas. No nosso caso, esse é de comunicações, ele vai ficar numa órbita mais alta, por cima, numa posição coordenada com os demais países, até para não haver interferência nas comunicações entre um satélite e outro. E com isso, essa quantidade e essa divisão vai dependendo da tecnologia. Hoje, né, existem bastante satélites que são utilizados nas várias posições, em torno de 5 a 7 graus de defasagem um para o outro. Mas na nossa região, de banda X, não temos muitos satélites que atendem, não. É o Star One, é o da empresa Star One, que ela era da Embratel, ela foi privatizada, né? Os satélites, quando foram lançados, os primeiros, foram lançados pela Embratel, com um transponder em banda X. Depois ele foi privatizado, continuou sendo, os satélites continuaram sendo construídos com transponders de banda X. E as suas posições são coordenadas para atender a nossa região. E no Ministério da Defesa existe ou vai existir um departamento ou uma seção especializada na análise das informações que possam vir a ser coletadas com base no que enviar o satélite? Especificamente, esse satélite é só de comunicações, ele não é de sensoramento remoto, essa parte. Mas, hoje, nas Forças Armadas, existe a CECIS, a Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, que está já dentro da Estratégia Nacional de Defesa, que dividiu três setores principais estratégicos. O nuclear, que ficou com a Marinha, o cibernético, que ficou com o Exército, e o espacial ficou com a FAB. Então, a FAB criou a CECIS, que é essa comissão, que já fez um plano estratégico de sistemas espaciais, na qual estão inseridos os satélites de comunicações, e não é só uma constelação de satélites, não temos que continuar lançando satélites, porque o satélite tem uma vida útil de 10, 15 anos. Então, ele tem que ser mantido o lançamento para manter essa capacidade. Além disso, também está previsto esse satélite de sensoramento remoto, que a Vossa Excelência está comentando. Essas informações, sim, existem já hoje, na própria estrutura do Ministério da Defesa, já existem os órgãos responsáveis de inteligência para fazer o processamento, ou seja, o colhimento e processamento. Isso. E as Forças Armadas já têm uma doutrina específica dessa parte de coleta de informações. E justamente são essas informações que tramitam por meio desse canal de comunicações. Criptografadas. Então, o banco de dados é formado e, a partir do momento que eu tenho um satélite e uma capacidade de comunicações, como estou apresentando, permite que essas informações sejam disseminadas para quem tem o direito, a clearance, né? Tem a permissão para acessar aquelas informações. Então, existem ferramentas digitais que fazem isso. Nós temos ferramentas digitais que são do âmbito do MD, que fazem esse compartilhamento de informações dentro dos pedidos de necessidade de cada um. E isso tudo exige todo uma gama de equipamentos que estejam conectados para que essas informações cheguem aonde... Então, um exemplo que eu posso dar é, numa operação conjunta, no tipo da Águeda, que tem bastante cobertura da mídia, que nós fechamos, né, as nossas fronteiras, em pontos estratégicos são formados os comandos conjuntos. Nesses comandos conjuntos são atendidos por terminais satelitais, para que eles se conectem à rede operacional de defesa e tenham acesso às informações que são colhidas nas operações conjuntas. Nós temos softwares de apoio à decisão, na qual essas informações são coletadas e processadas dentro desse software e estão disponíveis para ser utilizado pelo comandante para saber o que está acontecendo. Né? Onde está a tropa, onde está o inimigo, onde está o amigo, ou qualquer outra situação que seja importante. De onde vai ser lançado esse satélite? O Arianespace na Guiana Francesa. Em Kourou, né? Muito obrigado. Algum tempo atrás, no Ministério da Defesa, numa sala de situação, a Comissão de Relações Exteriores, os integrantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional à época, convidado pelo ministro da Defesa, estivemos numa sala de situação em que nos foi
possível dialogar com os comandantes das forças brasileiras no Haiti. Sistema de videoconferência. Sistema de videoconferência. Isso foi feito via o quê? Via Syscomis, via esse sistema. Syscomis. Então, um dos serviços que está disponível aqui no MD, além de correio eletrônico, e hoje é uma grande ferramenta de coordenação, é a videoconferência. Então, é possível fazer, por meio da Rede Operacional de Defesa, videoconferências fechadas, ou seja, nós fechamos aqui e qualquer um que se conecta no Syscomis pode, com os equipamentos adequados, que os comandos têm, já faz parte do nosso pacote do Centro de Comando e Controle, ter a videoconferência, é feita a coordenação, toda a coordenação por videoconferência, inclusive talvez com passagem de imagem, com passagem de slides, com apresentação de imagens online do que está ocorrendo, não só do VANT, mas, por exemplo, do Olho de Águia do Exército, que seria o mesmo helicóptero que a Globo tem. O Exército tem um que transmite as imagens também através do sistema de câmeras que ele possui. Ele manda essas imagens podem chegar diretamente em qualquer centro de comando e controle que esteja integrado nessa rede. E, com isso, nós temos capacidade de saber o que está acontecendo. Vossa Excelência deve ter visitado o Centro de Operações Conjuntas, que é lá no Ministério da Defesa, que é onde é o nosso centro, que acessa e que todas as informações fluem para lá dentro do nosso... esse centro aqui, esse centro que está aqui. Todas as informações das forças fluem para esse centro, que permite, então, uma coordenação com todas as forças numa rede segregada, flexível, separada, com segurança, que todas as informações que estão ali não estão na internet, elas estão fora da internet. A rede Operacional de Defesa ela toca a internet só apenas como canal, não usa nenhum serviço da internet. Qual a parte que cobre a Marinha coordenar dentro desse sistema? Porque a Estratégia Nacional da Estratégia Nacional de Defesa. Na Estratégia Nacional de Defesa, ela definiu 3 setores estratégicos: o nuclear, o cibernético, a Marinha está com o nuclear, o Exército com o cibernético e a Força Aérea com o espacial, e cada um criando seus projetos dentro dessa área e conduzindo seus projetos dentro dessa área. Claro que os projetos se comunicando entre si. Porque os projetos eles se tocam. A tecnologia de um é utilizada. A cibernética com a espacial usa muito. A cibernética com a nuclear também usa muito em função de controle. Então, esses projetos, no final, eles se trocam informações. E a Rede Operacional de Defesa ela tem esse viés de ser o grande coordenador das 3 redes, ou seja, permitir que as 3 forças troquem informações, principalmente na parte de comunicações militares mesmo, comunicações operacionais, táticas, mesmo no nível tático de tropa, uma tropa no terreno, um carro de combate pode também se integrar a essa rede e acessar as informações que estão ali. Esse é o objetivo. Em relação à área do pré-sal, o satélite estando em órbita, ele terá comunicação com as plataformas que estão operando no pré-sal ou somente com os navios que estão na área? O satélite, como ele tem os 2 transponders, banda X, o banda X vai atender exclusivamente as comunicações militares. Já é prevista na Anatel, a banda X no Brasil ela é exclusiva de militares. Mas nada impede que, como o senhor Caio já falou, que a banda KA atenda as plataformas, que inclusive está dentro da capacidade da banda KA. Então, nada impede de ser colocado um terminal de banda KA numa plataforma, ela está integrada dentro da rede usando o satélite, que é a grande flexibilidade que o satélite dá. É colocar um terminal em qualquer ponto dentro da cobertura, isso com aquele terminal faz-se a comunicação dentro dessa rede segura. Esse satélite terá condições de verificar, por exemplo, sobre a floresta amazônica, ele terá condições de enxergar o que está por baixo da copa das árvores, no solo? Não, Excelência. Esse satélite é só de comunicações. Esse primeiro satélite ele está previsto apenas para comunicações. Então, a carga útil do satélite são transponders, são repetidores somente para comunicações. Agora, no PESE, dentro do Plano Estratégico de Sistemas Espaciais, que a FAB está promovendo, está previsto satélite de sensoramento remoto, tanto óptico como radar,
e SAR de salvamento, da parte de salvamento. Então, estão previstos toda uma constelação de satélites para atender essas outras atividades de sensoriamento importantes para nós. Hoje, o CIVAM já faz muito isso. O CIVAM ele tem alguma capacidade, no caso, ele adquire imagens, o CIVAM adquire imagens, faz o gerenciamento dessas imagens e análise das imagens e pode, por exemplo, informar produtos do tipo desmatamento, informar uma série de produtos com imagens compradas. O que se quer hoje, a gente não adquirir a capacidade, o PESE, que a Força Aérea está fazendo, ela quer adquirir a capacidade de não comprarmos mais imagens, nós, o Brasil, gerar suas próprias imagens. E o local onde essas imagens vão descer são esses centros. Então, esse é o legado do primeiro satélite, que são os centros de operação, os COP, aqui em Brasília e lá no Rio de Janeiro, que serão também os centros de operação onde operarão esses satélites de órbita baixa, e para lá que serão descarregadas as informações. Então, é um projeto que se interliga a outros projetos e darão ao Brasil capacidades que hoje ele não tem. Uma delas é a parte de comunicações estratégicas, na banda KA, na parte civil e banda X militar, e na parte de sensoramento remoto, que hoje nós, com todo o nosso produto de compra de imagens, é toda comprada. Todas as necessidades de imagem é toda comprada. O GSI e a ABIN têm alguma participação nas informações que sejam coletadas, nas comunicações que sejam transmitidas? Existe um sistema, o Ministério da Defesa faz parte do SISBIN, do sistema da ABIN de troca de informações. Então, sempre há uma grande interação entre todas essas agências para a coleta de informações e compartilhamento de informações. Obviamente, não é a mesma rede. A rede de operação de defesa ela está apenas no âmbito do Ministério da Defesa. Né? Tem uma outra rede que eles Existem outras redes que permitem o compartilhamento e troca de informações, né, entre essas agências. E há uma grande troca de informações entre essas agências, inclusive o GSI. Muito bem. Muito obrigado, senhor comandante. Tem uma pergunta.